Todos possam sentir felizes nesta manhã de sábado, onde estamos a louvar ao Senhor. Nós vamos falar hoje assim de um tema que se calhar não é muito fácil, mas que tem tocado o meu coração para que o pudesse falar. E então nós vamos falar de dois tipos de cristãos que existem nas igrejas. Existiam no povo judeu, não eram cristãos, eram crentes em Deus. Existiam na igreja primitiva, existem hoje nas igrejas e existe também na igreja adventista. E vamos começar por ler um texto de Ellen White, que está nos Testemunhos para a Igreja 5, que diz assim: há na natureza humana a tendência de pender para os extremos, e de um extremo ao outro, inteiramente oposto. Portanto, a natureza humana não é muito normal haver equilíbrio. A tendência natural é ir para os extremos. E ela diz-nos: muitos são fanáticos. São consumidos por um ardente zelo, o qual é tomado por religião. Mas o caráter é a verdadeira prova do discipulado. Têm eles a mansidão de Cristo? Têm sua humildade e suave benevolência? Está o templo da alma vazio de orgulho, arrogância, egoísmo e crítica? Caso não seja assim, eles não sabem de que espírito são. Não compreendem que o verdadeiro cristianismo consiste em produzir muito fruto para a glória de Deus. E depois temos o outro extremo. Outros vão ao outro extremo em sua conformidade com o mundo. Não há linha clara, distinta de separação entre eles e os mundanos. Se em um caso os homens são afugentados da verdade por um espírito áspero, crítico, condenatório, neste outro caso são levados a concluir que o professo cristão é destituído de princípios e nada conhece de uma mudança de coração ou caráter. Mas Jesus nos diz, em Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Estas duas classes, nós conseguimos vê-las na religião dos fariseus e dos saduceus. Normalmente os fariseus são mais falados, mas os saduceus também eram importantes em Israel. Inclusivamente, normalmente estavam ligados ao sumo sacerdócio. E vamos ver só assim, algumas passagens poucas das características destes dois grupos. Portanto, vamos ver Mateus 5. Porque assim, os fariseus, nós vamos ver alguns textos, eles viam-se como o quê? Eles viam-se como os guardiães da lei. Eles eram tão zelosos da lei que eles até arranjaram uma quantidade indefinida de normas, de regras, para acrescentar à lei, achando que ela assim iria ser melhor guardada. Eles tinham uma interpretação muito pessoal da lei, eram intolerantes com os outros, a forma como os outros viam as coisas não lhes interessava nada, só aquilo que eles entendiam é que estava certo, e eram críticos ferozes e perseguidores daqueles que não acreditavam como eles. E Jesus nos diz, em Mateus 5,20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito, não é um pouquinho, é muito, as dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E ainda continuando em Mateus, vamos ver Mateus 12. Portanto, Mateus 12, 2. E vemos aqui os fariseus a acusarem os discípulos de Jesus e indiretamente ao próprio Jesus. Podemos ler o versículo 1 e 2. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer.
Os fariseus, porém, vendo isto, disseram: eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. E vamos ver no mesmo capítulo o versículo 14. Retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele, sobre como lhe tirariam a vida. Está a falar de Jesus. Vocês podem ver em casa, se quiserem, o capítulo todo. Então vejam, umas pessoas estão tão preocupadas com normas, não é? Achavam que ter fome e comer, tendo para isso que colher umas espigas, era uma coisa muito grave, que não se devia fazer no sábado, mas, por outro lado, conspiravam contra Jesus para lhe tirar a vida. Vejam o espírito destas pessoas, não é? Portanto, as normas é que eram importantes, as pessoas não eram nada importantes, as necessidades dos outros não são nada importantes. E queriam tirar a vida ao próprio Jesus. E vamos ler só mais aqui 2 ou 3 versículos, mantendo em Mateus 23, 13 a 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis muito mais severo juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. E ainda no mesmo capítulo, 23 e 24, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deverias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O espírito farisaico. E Jesus, que dizia a verdade sempre com amor, não os podia poupar, não podia deixar de os alertar, não podia deixar realmente de lhes mostrar a sua incoerência, a sua hipocrisia religiosa. Como é que eles davam tanta importância às minúcias, às coisas pequenas, e não davam importância àquilo que era mais importante, que realmente é a justiça, a misericórdia, a fé, o amor. Mas, por outro lado, nós só vamos ver 2 versículos quando nos fala dos fariseus, dos saduceus, peço desculpa. Eles eram os liberais da época, os saduceus eram os liberais da época. Eles misturavam a religião judaica com a cultura helenística. Eram racionais, eles negavam anjos, milagres, visões e no final não acreditavam na ressurreição. Portanto, eram pessoas que viviam para este mundo, não tinham perspectivas do além. E vamos ver, ainda no mesmo livro de Mateus, no capítulo 22, 23, só para reforçar que realmente naqueles dias aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e pronto, e vão começar a tentar argumentar com Jesus, mas eles não acreditavam na ressurreição. E vamos ver um texto de Atos 23, 8. Pois os saduceus declararam não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Eu acho que fui um bocadinho depressa demais, vocês ainda estavam a ver, mas pronto, vejam lá, 23, 8. E assim, nós podemos dizer assim, mas isso foi naquele tempo, os fariseus naquele tempo, os saduceus naquele tempo. Mas, meus queridos irmãos, infelizmente, hoje, no nosso tempo, ainda existem representantes dos 2 grupos no nosso meio. Aqueles que se tornam fanáticos, escolhem uma parte da mensagem, insistem nela até à exaustão, mas distorcem a restante parte. Os genuínos cristãos estão dispostos a morrer pela verdade. Os fanáticos a matar pelo seu entendimento essa mesma verdade. Mas nós hoje vamos focar principalmente nos cristãos liberais. Houve outros sermões que já falamos mais sobre os ultraconservadores, mas hoje vamos falar mais sobre os liberais. Um cristão liberal
e um cristão adventista liberal não tem um testemunho muito convincente. Como é que nós podemos influenciar as pessoas à nossa volta se a mensagem que nós proclamamos não transformou a nossa vida? O cristão liberal é mais racionalista, é mais racional, era como os saduceus de outrora. E não leva o sobrenatural tão a sério. Muitos deles não se sentem confortáveis com algumas passagens bíblicas que nos falam claramente de coisas sobrenaturais, coisas que nós não podemos entender plenamente, coisas que são realmente do domínio divino. E muitas vezes eles não se sentem confortáveis com algumas passagens. E muitos deles também não se sentem confortáveis com os escritos de Ellen White. A tendência é questionar as doutrinas da Igreja. Tudo é relativo. Não existem absolutos. Quando nós vivemos um cristianismo deste género, é verdade que temos uma forte influência da cultura pós-moderna em que vivemos. E muitas vezes estas pessoas acham-se pessoas de mente aberta. E nesta mente aberta vão aceitando todas as filosofias do mundo à sua volta. Em vez de serem luz e sal da terra, são eles próprios influenciados pela cultura em que estão inseridos. E muitas vezes vivem em pecado aberto, porque tudo é natural. Alguns começam até já a pôr em causa a criação, que é algo tão importante para os adventistas do sétimo dia. Muitos começam a pôr em causa a criação e começam a dar algum lugar a um tipo de evolução. São evolucionistas teístas. Muitas vezes isto acontece no nosso meio. Eu não estou a dizer que acontece aqui na Igreja da Amadora, só Deus sabe, só Deus conhece os corações, mas este movimento de relativização das coisas é muito forte. E é muito forte nas igrejas, infelizmente, e também atinge a nossa. Nós, como adventistas do sétimo dia, nós acreditamos que surgimos como um movimento para pegar as mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14. Essas mensagens são o último convite de misericórdia de Deus ao mundo. Mas nós, aos poucos e poucos, temos ficado descaracterizados. Aos poucos, temos tornado mais uma igreja no meio das outras. Nós estamos a perder a relevância neste mundo. Muitas vezes, tanto na música, como no vestuário, como na recreação, não existe diferença marcante entre nós e os outros. Nós afirmamos, meus queridos irmãos e amigos, que somos guardadores de sábado. Nós acreditamos nele como um sinal entre Deus e o seu povo. Desde o Éden, que o sábado foi dado como um sinal entre Deus e o seu povo. Mas como é que nós vivemos este dia santo? Quais são as nossas conversas? A boca só fala do que o coração está cheio. Qual é o foco neste santo dia? Somos nós ou é Deus? As profecias do tempo do fim são pouco estudadas. O santuário, que é uma doutrina distintiva adventista, mais nenhuma igreja prega esta doutrina. E o santuário nos revela toda a obra de Jesus, no seu trato com o problema do pecado, é pouco conhecido. Nós estamos a viver no tempo do juízo investigativo, segundo as profecias de Daniel, prefigurado pelo dia das expiações de Levítico 16. Jesus está a interceder por nós. Em breve, não sabemos quando essa obra terminará. Nós estamos a viver de tal forma ligados ao Senhor que Jesus pode continuar a interceder por nós
para nos dar a vitória eterna? Que não se cumpra em nós uma passagem que está em Jeremias 8:20, só vou citar, e que Ellen White aplica este versículo àqueles que entre os crentes são descuidados, são indiferentes. Que isto não se cumpra em nós, meus queridos. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Hoje, enquanto Jesus intercede, nós temos realmente que analisar o nosso coração, analisar as nossas motivações. O que é que realmente é o mais importante? Para que reino é que estamos a viver? Para o reino de Deus ou para o reino deste mundo? Nós falamos muito de amor. E o amor é o mais importante. Mas o verdadeiro amor se revela na guarda de todos os mandamentos de Deus. Amor não é um sentimentalismo. Amor é um princípio. É um princípio que nasce no coração de Deus. E este princípio tem que nos levar à ação. Tem que nos levar à entrega. Tem que nos levar ao serviço do nosso próximo. Nós falamos muito da graça de Jesus, e ela é toda a nossa esperança, sem dúvida, mas falamos pouco da missão adventista. As 3 mensagens angélicas são consideradas muito incomodativas, e nada ou pouco se fala delas. Logo perde-se à vista a teologia do remanescente. Jesus diz-nos em João 14:15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se realmente o amor de Deus estiver no nosso coração, nós teremos prazer em obedecer ao Senhor e servir o nosso próximo. Nós não podemos perder de vista que Deus é amor, mas também é justiça e santidade. O Senhor tem um perfeito amor por cada pecador que se arrepende. Mas também tem ódio ao pecado. O Senhor ainda espera por nós. Jesus ainda intercede no santuário celestial. Mas até quando Ele esperará? Vamos ler 2 Pedro. E vamos ler 2 Pedro 3, 9 a 13. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, e esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós conhecemos a palavra de Deus. Nós sabemos que Jesus vai voltar. Nós sabemos que Ele vai voltar e até sabemos a forma como Ele vai voltar. Não sabemos o dia exato, mas conhecemos os acontecimentos que antecedem a volta de Jesus. Jesus dizia sempre a verdade com amor às pessoas, mas não deixava de a dizer.
Os apóstolos e mártires de todos os tempos não estavam preocupados com ser politicamente corretos, mas estavam preocupados em advertir as pessoas sobre o reino de Deus e em oposição ao reino das trevas, para que todos pudessem tomar uma decisão. Com todo o conhecimento que nós temos, meus queridos irmãos, nós temos uma responsabilidade. Com amor, mostrar ao mundo aquilo que está na palavra de Deus. Mostrar ao mundo que Jesus vai voltar para o seu reino eterno estabelecer. Mas até ele voltar-se, nós temos que pregar as mensagens dos 3 anjos. Vejam em casa, revejam Apocalipse 14, porque esta é a missão da nossa igreja. Eu, por vezes, sinto uma certa tristeza e preocupação pela minha apatia. Nós sabemos estas coisas, mas parece que andamos adormecidos. Eu sei que a sociedade em que nós vivemos atualmente não é propícia à vivência da religião. Nós, como cristãos, acreditamos em absolutos, ou pelo menos devíamos acreditar. Deus e a sua palavra são absolutos. Mas para a sociedade pós-moderna tudo é relativo. O bem e o mal não existem. É conforme a cabeça de cada um. Conforme cada um pensa, assim é. A secularização da sociedade também está ligada à falta de relevância da religião. Se cada um de nós que professa ser cristão se munisse de toda a armadura de Deus para ser um vencedor, se estivéssemos a suplicar a Jesus para que habite em nós através do seu Espírito, para que o seu adorável caráter se refletisse em nós, certamente que iríamos fazer uma grande diferença neste mundo doente. E provavelmente já não estaríamos a viver no nosso canto confortável. Eu já não estaria a viver no meu canto confortável, levando as coisas tranquilamente. Porque provavelmente, se nós fôssemos tudo aquilo que Deus quer, já teríamos experimentado a perseguição por sermos verdadeiros seguidores de Jesus. Está tudo muito morno, está tudo muito calmo, mas os acontecimentos finais estão a acontecer. Catástrofe de toda a espécie. Basta ver os jornais, basta ver a televisão. Falta de moralidade da mais vil. Hoje, a sociedade em que vivemos já quer do homem fazer da mulher fazer homem. A falta de moralidade que há entre as pessoas, a falta de fidelidade, o abuso das crianças, cada vez mais, e nós pensamos, como é que Deus pode aguentar tanto? Há guerras terríveis. Há guerras civis que estão a desbastar países inteiros neste mundo. Há fomes. Nós não nos falta nada. Felizmente, de uma maneira geral, temos uma mesa farta. Há tantos que morrem por não terem que comer. Há movimentações políticas e religiosas a acontecer, tal como as profecias dizem que iam acontecer. Tudo está-se a encaixar perfeitamente. E nós estamos tão sonolentos, meus queridos irmãos. Às vezes sinto que estou como que amarrada por uma corda invisível. Não sei se também sentem assim. Mas que o Senhor tenha misericórdia. Porque Ele quer ter misericórdia. Mas nós temos que querer colaborar com Ele. Nós temos que querer submetermos a Ele. Nós temos uma mensagem tão poderosa a transmitir ao mundo, tão diferente. É uma mensagem integral de renovação do ser humano. A nossa mensagem afeta o corpo, a mente e o espírito. Não fiquemos só com ela para nós. Possamos vivê-la verdadeiramente e depois transmiti-la aos outros. Que nenhum de nós seja achado como um mau servo da parábola. Conhecem aquele texto que diz: o meu Senhor tarde virá. Que possamos não procurar uma vida fácil, não havendo diferença entre nós e o mundo.
Que não nos envergonhemos do Evangelho. Que não procuremos que os outros não saibam que somos seguidores de Jesus. Vamos ver Paulo em Romanos 1,16. Tal como Paulo, possamos não nos envergonhar do Evangelho. Ele diz em Romanos 1,16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho de Jesus, se conhecido e principalmente vivido, faria tanta diferença neste mundo doente em que nós estamos. Porque ele é poder. Poder regenerador, poder transformador. É algo que Deus nos deu para nos pôr em boas relações com Ele, através de Jesus. Aqui mais uma citação de Ellen White que diz: os adventistas do sétimo dia foram postos em sentido especial como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-lhes uma obra da mais solene importância: a proclamação da primeira, segunda, terceira mensagem angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhe absorva a atenção. Isto é em Testemunhos Seletos 3. Só com o estudo da Bíblia, o estudo diário, dia a dia, com a ajuda do Espírito Santo, estudando também o Espírito de Profecia, porque foi dado para estes tempos, nós estaremos seguros de não ser enganados. Meus queridos irmãos, eu sei que isto que estou a dizer não é fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para vós. Tenho a convicção que o Senhor me quis que eu falasse esta mensagem. Nós não podemos ter o melhor dos dois mundos. Ou somos cristãos, ou somos mundanos. Não existe meio termo. Ou investimos todas as nossas capacidades na proclamação e vivência do reino de Deus, ou então investimos no reino deste mundo, que foi usurpado por Satanás. Tudo está a movimentar-se à nossa volta. Satanás está com força, com poder, sacudindo, enganando, deturpando tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz. O mundo está a caminhar rapidamente para o seu fim. Deus não poderá tolerar por muito mais tempo o caos em que este mundo se tornou. Se nós somos pecadores e ficamos aflitos de perceber que há crianças a morrer de fome, que há crianças a serem abusadas, que há pessoas a sofrer torturas e violência de toda a espécie, como é que não se sentirá o nosso Deus, que é santo, justo e perfeito? Meus queridos irmãos, em primeiro lugar falo para mim. Eu sei quanto sou indigna, mas eu quero fazer parte do reino de Deus. Eu quero estar preparada para a volta de Jesus. Eu quero influenciar outros para que também façam parte deste reino. Eu gostaria, meus queridos, que se houver alguém que neste momento diga: sim, Senhor, eu não quero mais viver para este mundo, eu quero viver para Ti. Eu quero viver o Teu Evangelho. Eu quero estar preparada para a volta de Jesus. Pudesse chegar aqui à frente, que vou fazer uma oração especial. Mas só se a pessoa tiver vontade. Se não tiver, pode continuar no seu lugar.
Amém, queridos. Podem estender-se ali mais para ali, queridas, por favor, para ali, para um lado e para o outro. Ok, há pessoas que não vêm aqui à frente, mas estão de pé. Ok. Assim é mais fácil. Assim é mais fácil. Eu creio que todos nós queremos, queridos. Nós não estamos aqui por acaso. O Senhor nos chamou, Ele nos escolheu do mundo de trevas para a sua maravilhosa luz e nós vamos suplicar-lhe neste momento o seu poder, o poder do seu Espírito Santo. Ó querido bendito Deus, louvado sejas eternamente, Senhor, por todos os mundos que foram criados por Ti, pelos remidos de Jesus, do qual nós queremos fazer parte. Confessamos, Senhor, que temos estado muito adormecidos, muito distraídos, com coisas só menos importância. Querido Pai, que venhas libertar-nos, que venhas purificar-nos, que venhas transformar as nossas vidas, que nos possas fazer instrumentos teus para levar a mensagem bíblica a quem não a conhece. Ó querido Pai, estamos aqui ao teu serviço. Peço-te encarecidamente que nos atendas. Não pelos nossos méritos, que não temos nenhuns, somos apenas pecadores, mas nos méritos do justo, do santo, do teu amado Filho Jesus. Em seu nome que eu te pedir isto que eu sei que tu queres para o teu povo. Um derramamento especial do teu Espírito Santo. Uma limpeza, uma renovação. Que o faças, Senhor, segundo a tua boa vontade. Em nome de Jesus. Amém. Voltar para os vossos lugares, podem sentar-se.